Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso Alba Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 7 de janeiro. A partir de agora, você vai acompanhar os assuntos que foram destaque essa semana aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Cidades baianas que foram atingidas pelas fortes chuvas no final de 2021 estão recebendo a visita de parlamentares. Acompanhe a passagem de um grupo de autoridades pelo município de Jiquiriçá, no sudoeste da Bahia. O município de Jiquiriçá está entre os 174 afetados pelas fortes chuvas que atingiram diversas regiões da Bahia no final do ano passado. Para amenizar o cenário de tristeza, um grupo de voluntários formado por 30 jovens uniu forças e colocou a mão na massa para ajudar a população a resgatar móveis, documentos e o que restou por causa da enchente. Aqui a água chegou até nesse local e assim ficou um pouco complicado para a gente iniciar logo a limpeza por conta da lama. Mas assim que começou a água a escorrer, né, a baixar o volume, a gente já partiu para a limpeza, a gente já estava aqui lavando as paredes, tentando salvar o que pode, o que não pode, a gente já está colocando, né, nas ruas para que possa fazer a limpeza. O Centro de Atendimento Educacional Especializado Multidisciplinar também foi atingido pelas chuvas e ficou parcialmente destruído. No local, vinham sendo atendidas mais de 400 crianças com deficiência. Para a secretária escolar, é triste ver uma instituição recém-inaugurada nessa situação. Nossa luta é muito grande por esse espaço, é o centro que acolhe as crianças com os tipos de necessidades especiais. Então é muito triste, muito doloroso a gente ver nessa situação. O deputado estadual Samuel Júnior estava entre os parlamentares que visitaram a cidade e que vem unindo forças junto a outras autoridades com o objetivo de levar recursos e minimizar a dor dessas famílias. Tenho tido uma grande parceria da minha igreja, que é a Igreja Assembleia de Deus, onde a gente tem levado vários donativos para várias cidades. Então vamos continuar fazendo o nosso papel. Eu acho que uma hora dessa a gente tem que se preocupar muito mais com as pessoas e fome, quem tem fome tem pressa. A gente vai sim fazer todas as frentes e avaliar se é necessário e trabalhar de forma coordenada para não ter desperdício, para não ter sombreamento de atividades. Além da ajuda para limpar o que restou da catástrofe, as famílias também puderam contar com o apoio de médicos voluntários, que permaneceram na cidade de Jiquiriçá durante o dia inteiro. Esse trabalho é de muita importância para nós, né? Porque a gente consegue levar um pouco de amor e o atendimento que essas pessoas precisam. Simone, a lavradora, estava com muita febre e dor de cabeça. Sem condições de pagar por uma consulta médica, aproveitou e veio buscar o tratamento. O atendimento foi bom, rápido, a médica atenciosa, eu gostei. Melhor do que ficar na fila, porque eu já estou 3 dias já com dor de cabeça, então se fosse ficar na fila era pior ainda para mim. E ainda falando sobre as fortes chuvas que atingiram o nosso estado, o deputado estadual Robson Almeida falou sobre as medidas que o Legislativo baiano tem feito para auxiliar os municípios. Acompanhe. Devido às fortes chuvas que aconteceram no decorrer de novembro até o início de dezembro, as fortes chuvas que aconteceram aqui no sul da Bahia, a Assembleia Legislativa está tomando algumas medidas para tentar atenuar a forte crise que está se instalando aqui no sul do estado. Então são medidas que é para ajudar essa população que com certeza está precisando de muita ajuda e atenção, principalmente nesse momento que vai ser ainda de recuperação. O deputado Robson Almeida está aqui ao meu lado e vai falar um pouco sobre essas medidas. Olha, primeiro prestar minha solidariedade a todas as vítimas, especialmente as famílias daqueles que perderam as vidas por conta dessa tragédia. Um fenômeno que nós nunca assistimos aqui na Bahia, um índice pluviométrico acima da média e fez com que, além dos óbitos, milhares de pessoas ficassem desalojadas ou desabrigadas. E a Bahia se uniu para poder socorrer os irmãos baianos e a Assembleia não podia ficar de fora. E nós, deputados estaduais, liderados pelo presidente Adolfo, fizemos uma doação de R$200 mil das nossas emendas parlamentares para poder ser revertida em ação governamental para poder proteger e ajudar nesse momento de dificuldade todas as pessoas que têm necessidade. Além disso,
Os deputados voluntariamente contribuíram com R$3.000 para a Assembleia de Carinho, para que também seja revestido em alimentação, em roupas, em agasalhos, em donativos para todos aqueles que estão precisando. A Bahia deu um exemplo de solidariedade muito grande em todo o estado, uma grande mobilização, e nós, deputados, não poderíamos ficar de fora dessa ajuda humanitária tão necessária nesse momento de dor e sofrimento causada pelas chuvas. Toda a população ainda pode ajudar, né, deputado? Aqui mesmo na Assembleia Legislativa tem uma coleta da Assembleia de Carinho e na procura, né, muitos municípios ainda estão tentando se recuperar. É isso mesmo, vocês que estão nos acompanhando têm como contribuir com doação, transferência de recursos para instituições do governo responsáveis por essa coleta, tem a própria voluntárias sociais, que é outro ponto de arrecadação de donativos, de alimentos à Assembleia, os shoppings, várias prefeituras. Então tem uma corrente que é muito característico do nosso povo nos momentos de grande dificuldade, se unir, se juntar para poder proteger e ajudar quem mais precisa nesse momento. Portanto, se você quer ajudar, ainda está em tempo, preste a solidariedade, que tem muita gente precisando do apoio. A Assembleia vai continuar fazendo o seu papel, estamos esperando que o governador envie matérias legislativas para a gente ampliar o crédito para todos os empresários que tiveram seus negócios atingidos, perderam. Tem também um processo de reconstrução de casas e tudo que precisar de autorização legislativa, a Assembleia vai estar aí de prontidão para aprovar essas medidas e agilizar as providências do governo. Parabenizar, todos os deputados aqui do nosso estado que estão juntos, destinando emendas, ali na ponta também, visitando esses municípios atingidos. Por isso é muito importante aqui a nossa TV Legislativa mostrar o que tem feito os deputados que vocês elegeram, principalmente em situações complicadas como essa que estamos vivendo. Na última quarta-feira, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia realizou uma sessão solene para a posse da nova mesa diretora do órgão para o biênio de 2022 a 2023. Vamos conferir os detalhes com o repórter Leonardo Costa. O advogado Marcos Presídio, que atua no serviço público desde 1983, é o novo presidente do Tribunal de Contas da Bahia. Ex-conselheiro do órgão, Presídio apontou algumas metas que tem para o mandato. A missão principal é tomar posse, nesse momento, obviamente, e aproximar cada vez mais o Tribunal de Contas do cidadão. O cidadão é o primeiro a fazer o próprio controle e o bom uso dos recursos públicos. E concomitantemente, também aproximar o Tribunal de Contas dos gestores, dos jurisdicionados. Eu acho que o caminho é esse. Prevenir é melhor do que corrigir. A cerimônia de posse foi conduzida de forma virtual pelo ex-presidente da Corte, Gildásio Penedo Filho, que contraiu Covid, mas está com sintomas leves. Vamos aqui o Marcos Presídio, que assume nesse momento essa empreitada, emanado que foi de forma categórica pelos seus pares, dada a mais absoluta convicção que nós temos na sua pessoa, pela sua trajetória, pela sua firmeza, pela sua dedicação, sobretudo pela sua atuação firme, idônea, correta e séria ao longo desses últimos anos como julgador desse importante órgão. Nos próximos 2 anos, o presidente do TCE Bahia, Marcos Presídio, juntamente com o vice-presidente Antônio Honorato e o corregedor Gildásio Penedo Filho, tem a missão de fiscalizar os gastos e aplicação dos recursos no estado da Bahia. Eles foram eleitos em dezembro do ano passado e ficarão no cargo até 2024. Entre os presentes, o vice-governador da Bahia, João Leão, e o prefeito de Salvador, Bruno Reis, que enalteceu a base profissional que Marcos Presídio construiu no poder legislativo do estado. Teve sua origem na Assembleia, lá atuou por mais de 30 anos, onde adquiriu experiência, conhecimento, conheceu as dificuldades que o gestor público tem para aplicar os recursos. Jovem, ocupando um lugar como presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, e vendo isso é importante, a renovação dos quadros. O
O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Adolfo Menezes, ressaltou a importância da parceria entre as casas legislativa e o Tribunal de Contas do Estado. Então, a importância é muito grande, é o órgão de controle de todo o Estado, é uma importância grande, só parabenizo e desejo a ele todo sucesso à frente de tão importante órgão. Quem está prestes a se aposentar precisa estar atento. A reforma da Previdência estabeleceu regras automáticas de transição, que mudam a concessão de benefícios a cada ano. A pontuação para a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade sofreu alterações. Confira os detalhes com Samile Fonseca. Ano novo, tudo novo. E a aposentadoria no país também segue essa máxima. Isso porque o benefício passou a contar com novas regras que começaram a valer desde o dia 1º de janeiro. No caso das mulheres, muda a aposentadoria por idade. Até o dia 31 de dezembro de 2021, é preciso que a mulher tenha completado 61 anos. E agora, em 2022, é preciso estar com 61 anos e 6 meses. Já para os homens, continua valendo a idade mínima de 65 anos para dar entrada na aposentadoria. Também irá mudar os requisitos pelos números de pontos, que é o que atinge maior número dos trabalhadores brasileiros, que é a soma da idade e o tempo de contribuição, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro. Passa de 88 para 89 pontos para as mulheres. Já para os homens, a soma fica de 98 para 99 pontos e com tempo mínimo de contribuição obrigatória de 30 para a mulher e 35 para os homens. Para a regra da idade mínima, serão exigidos mais 6 meses para o assegurado, 57 anos e 6 meses para as mulheres com 30 anos de contribuição e 62 anos e 6 meses para os homens com 35 anos de contribuição. Essas mudanças que acontecem todo ano, desde que a reforma da Previdência entrou em vigor em novembro de 2019, chama-se regras de transição. É uma espécie de meio termo, onde permite que assegurados que contribuem com o INSS possam se aposentar antes da idade mínima estabelecida pela reforma. Seu Roberto já foi feirante e desde jovem trabalha com vendas, mas aos 22 anos assinou a carteira. Agora, aos 58 anos, assim que soube da notícia sobre as mudanças nas regras da aposentadoria, se antecipou e deu entrada no processo da Previdência. Eu dei entrada em novembro de 2021, né? Porque eu já fazia 36 anos de carteira de contribuição e entrei no plano, né, do INSS para que eu pudesse participar e adquirir a minha aposentadoria. Né? Pelas ruas, a situação ainda é preocupante. Péssima, mudaram tudo, só faz dificultar pra gente. Para quem tem menos idade, só faz dificultar. Ninguém nunca faz nada para ajudar a gente, né? Só faz para prejudicar. Então, se alguém fizesse para a gente, para melhorar da gente, claro que a gente ia agradecer, né? Dona Maria das Graças já está na idade de acordo com a mudança e pode se aposentar. Aos 61 anos, ela ainda não deu entrada na aposentadoria. Eu já estou com 61 anos e meses, vou fazer 61 anos e 2 meses. E aí sim eu pretendo dar entrada, porque eu sei que é a partir de 61 e 6 meses que a gente pode dar entrada e ter, no caso, a contagem e ter a aposentadoria. No próximo bloco, vamos falar sobre o novo salário mínimo para 2022. Teve reajuste aí de pouco mais de 10%. Também tem informações sobre o projeto de lei que assegura direitos a pessoas com deficiência. E tem mais, deputado Bobô recebe visita de cientista baiano. A gente volta já. Estamos de volta com um resumo do que foi notícia essa semana aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Seja muito bem-vindo. Olha só, em vigor desde o primeiro dia do ano, o salário mínimo de 2022 teve um reajuste de pouco mais de 10%.
Ainda assim, está longe de ser o ideal estipulado por especialistas para a classe trabalhadora, principalmente se levarmos em conta o atual cenário de inflação em todo o país. A repórter Samile Fonseca foi até as ruas de Salvador conversar com os trabalhadores e saber, lá na ponta, o que é que eles estão achando deste novo salário mínimo. Atualmente, cerca de 56 milhões de brasileiros ganham o salário mínimo no país. Em 2022, mesmo com o reajuste de R$ 112 a mais que o mínimo praticado ano passado, o trabalhador que vive com essa renda não ficou satisfeito com essa leve alta. É que está cada vez mais difícil colocar comida na mesa e pagar as contas fixas de cada mês. A pessoa faz um bico por fora e faz cobrir o salário, acho que não dá para passar. Rapaz, assim, é complicado, né? Porque tantas coisas que tá caro, é o gás que tá caro, a alimentação tá cara, a saúde também tá péssima, né? Não dá não, é muito pouco. Minha filha, Deus ajuda, sobrevive. Negativo, é uma lástima. Não pode viver com salário mínimo, não tem condições. De olho nos gastos do dia a dia, essa dona de casa, que possui um canal no YouTube com dicas de como economizar, acredita que o leve reajuste do salário mínimo não garante o poder de compra da maioria. Principalmente o aposentado e pensionista, esses é que mais vão sofrer, né? Porque apesar que quem trabalha de carteira assinada ou tem outro trabalho, tem mais chance. E já o aposentado não, ele está ali para sustentar a sua família. Seu Oliveira já está aposentado, mas fez questão de destacar o ideal valor do salário mínimo de acordo com os órgãos como o DIEESE, por exemplo. Esse salário aí é um salário miséria, não dá para alimentar uma família de direito. No cálculo que o IBGE faz, a quantidade seria um salário mínimo de 5 mil e tanto. O valor do salário mínimo, já em vigor em 2022, teve um aumento de R$ 112 em todo o país. Mas, segundo o DIEESE, isso é 5 vezes menor do que seria ideal para o trabalhador brasileiro, que mal dá para completar 2 cestas básicas, porque não está se contando os valores e custos de higiene pessoal e produtos de limpeza. Segundo a supervisora técnica do DIEESE na Bahia, o aumento é uma recomposição das perdas da inflação e não é o suficiente para manter famílias brasileiras, já que a alta dos preços afetou principalmente trabalhadores de baixa renda. O poder de compra do trabalhador foi só mantido de 2020 para 2021 porque recompôs aquilo que a inflação comeu, teoricamente. Porque, na realidade, a gente nem sabe se esses 10 e 16 vão conseguir recompor a inflação, porque ainda falta o mês de dezembro, que está só estimado, né? Sim. Então, o que a gente está dizendo é, sem ganho real, ou seja, sem um percentual além do que a inflação corroeu, essas pessoas não têm aumento do poder de compra, ou seja, elas, teoricamente, vão comprar a mesma coisa que elas estavam comprando antes. E nesta semana foi comemorado o Dia Mundial do Braille, ferramenta formada por códigos táteis que possibilitam a leitura e a escrita das pessoas com deficiência visual. Aqui na Alba, o deputado estadual Jurandir Oliveira é o autor de um projeto de lei muito importante que assegura às pessoas com deficiência visual, de forma gratuita, o acesso à certidão de registro civil confeccionadas em Braille. A proposição abrange também as certidões de registro civil de nascimento, de casamento e de óbito. Confira mais detalhes. Comemorado mundialmente todos os anos em 8 de janeiro, o Dia do Braille, um sistema de escrita e leitura tátil, composto por sinais gravados em relevos e que traduz letras e números. Permite facilitar a comunicação de pessoas com deficiência visual. A sociedade já está reconhecendo mais, está acolhendo mais e está facilitando mais a vida deles. Segundo o IBGE, de acordo com o último censo demográfico realizado no país, mais de 6,5 milhões de brasileiros vivem com algum tipo de deficiência visual severa. Desses, 506 são cegos. Outros 6 milhões têm grande dificuldade para enxergar. Com o objetivo de reforçar a acessibilidade dessa parcela da população, o deputado estadual Jurandir Oliveira entregou na mesa diretora da ALBA um projeto de lei que pretende garantir o direito a certidões de casamento, civil, óbito e nascimento em braille de maneira gratuita.
Não é possível que as pessoas deficientes das vistas fiquem sem poder acompanhar a sua história, sobretudo o seu registro de nascimento, de casamento, de óbito. Então, é uma necessidade urgente. E nós vamos trabalhar nessa casa para, no menor espaço de tempo, podermos aprovar esse projeto. Cristina tem 60 anos, mas há 35 perdeu a visão. Por conhecer de perto a realidade dos deficientes visuais, ela vê de maneira positiva, mas com ressalva a indicação do parlamentar. Eu acho importante demais os parlamentares estarem antenados com as pessoas com deficiências e suas necessidades, né? Como todas as pessoas têm, nós também temos as nossas. É importante, mas a gente tem que entender como isso irá acontecer. De que forma, melhor dizendo, a gente vai poder estar usufruindo de uma lei, né, que fala não só da questão de você ter direito a um documento, mas se você também você tem direito à educação, ao conhecimento, a várias outras coisas que traz, né? E o deputado estadual Bobô recebeu em seu gabinete a visita do imunologista baiano Gustavo Cabral de Miranda. Ele foi indicado a receber a comenda 2 de julho aqui mesmo na Assembleia. O cientista foi responsável por comandar pesquisas para desenvolver a vacina contra o novo coronavírus na USP. Dr. Gustavo trabalha em pesquisas para buscas das vacinas contra chikungunya, Zika vírus e Streptococcus, no Instituto do Coração, em São Paulo. Imunologista e cientista baiano Gustavo Cabral de Miranda irá receber a comenda 2 de julho da Assembleia Legislativa da Bahia. Ele tem essa vocação nata, né, de crescimento e numa área extremamente importante, né, que é a ciência, né, de pesquisa sobre a chikungunya, que a gente não resolveu esse problema ainda, e etc. Então, eu acho que essa comenda talvez seja uma das mais justas que eu tive o prazer desses anos de fazer entrega, né? Fã do Esporte Clube Bahia, time que o deputado Bobô atuou como jogador, o cientista chegou a pedir um autógrafo do ex-atacante. Nascido em Tucano, no sertão da Bahia, ele relatou algumas dificuldades enfrentadas durante a infância e juventude. Nasci no povoado chamado Crenguém, que é da zona rural do município de Tucano, que saiu vendendo frutas e foi estudar na Universidade de Oxford, Inglaterra. Isso por causa dos investimentos de ciência e tecnologia. Comecei a trabalhar com Streptococcus, mas a gente tem focado muito nos arbovírus, que é de nosso interesse. O deputado estadual Josafá Marinho apresentou aqui na Alba um requerimento solicitando o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Pesca e Aquicultura. O documento foi assinado por 24 deputados estaduais que irão ao colegiado suprapartidário. A nossa equipe de reportagem conversou com o deputado para trazer mais informações sobre este tema. A pesca artesanal é muitas vezes realizada pelo trabalho manual do pescador. Pode ser de grande, médio ou pequeno porte. Geralmente são pais de famílias e também trabalham com eles todo o restante dos familiares. É uma das profissões mais antigas que nós temos registrados. E segundo o deputado Josafá Marinho, são cerca de 100 mil pescadores. Ele vai falar um pouco sobre esse fundo de apoio ao pescador aqui no estado da Bahia. Tudo bom, deputado? Tudo bem, Samile. Na verdade, nós idealizamos a criação desse fundo de apoio à pesca artesanal pensando no bem-estar do pescador. Se notar que hoje o pescador ele não tem nenhuma política pública voltada para essa classe, nós, através desse fundo, vai gerir política pública que possa alcançá-los. O mais importante é que eles possam ser contemplados e também ter a dignidade necessária. Muitas vezes são pais de famílias, né? E geram renda para a própria família, a mãe, a esposa entra, o filho também. Então, tudo é um trabalho realmente artesanal que envolve a família inteira. Envolve a família. Hoje nós temos na Bahia mais de 100 mil pescadores. Se colocar, envolve aí cerca de 300 mil pessoas, direto ou indiretamente. Para você ter ideia, esses pescadores às vezes saem para pescar e não tem nada que possa fazer uma política para os filhos, para aqueles que possam ficar em terra. E então isso não pode acontecer. Nós apresentamos esse projeto para mudar essa realidade, porque a compensação que vai das empresas para esse fundo vai ter um orçamento maior e aí pode-se criar cursos,
pode-se criar investimento, tratar da política de saúde, tratar da política de segurança e também educacional do pescador e de sua família. No caso, o pescador tem que estar registrado a alguma associação ou colônia de pesca? Não necessariamente. O que é interessante é que o pescador esteja com seu RGP, Registro Geral do Pescador, que é pelo Ministério da Agricultura, na Secretaria da Pesca. Estando regularizado, ele pode participar, com certeza, desses investimentos que esse fundo vai gerir para dar dignidade a essa classe. Bom, e estas foram as notícias que tiveram destaque esta semana no Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação através das nossas redes sociais e do site al.ba.gov.br. Para rever o nosso jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às 7 horas da manhã. Tenham um excelente final de semana, aproveitem, se cuidem, use máscara. Segunda-feira a gente se encontra aqui na TV Alba. Tchau, tchau.